Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa segunda semana de aula e para essa semana nós temos uma atividade bem legal para resolver, tá? Então aqui eu coloquei o roteiro de aprendizado, em que na primeira página tem uma introduçãozinha da professora e o vídeo Pocket, que é onde a professora explica como vocês vão fazer essa atividade e tira as possíveis dúvidas que vocês tenham no momento de fazer a atividade, tá? Na segunda página tem a mão na massa. Aqui tem algumas informações importantes a respeito da tomada de decisão, que vocês precisam analisar vários fatores antes de decidir por alguma coisa. Então, primeiro vocês precisam ter um problema, reunir informações e depois disso vocês têm que analisar as opções. Vocês podem ter alternativas viáveis e inviáveis, e aí vai depender de vocês analisar cada uma delas. Aqui também fala que a gente vai usar um site que é chamado o Padlet para a gente resolver essa atividade. Beleza? A gente já vai ver isso. Antes, vamos ler a nossa situação-problema. Então, vamos lá, vamos ler rapidinho ela aqui, ó. Anne é uma engenheira que trabalhou durante muitos anos em uma grande empresa. Com a pandemia do Covid-19, ela sentiu que era o momento de mudar o rumo da sua vida profissional e enfrentar um novo desafio, abrir um escritório de consultoria, já que conhecimento ela tinha e muito. Para que seu sonho se tornasse possível, ela alugou um pequeno espaço distante do centro da cidade para montar sua empresa. Para isso, assinou um contrato de aluguel pelo qual se obriga a pagar o aluguel da sala por um ano. Uma das cláusulas estipula que se Anne se mudar no decorrer do contrato, ela poderia sublocar o seu contrato para outro profissional ocupar a vaga. O preço da sala é de R$ 600 por mês. Então, para alugar esse pequeno espaço, o aluguel é de R$ 600 por mês. Um mês após se instalar, uma amiga de Anne, quando soube da novidade, a chamou para dividir as despesas de uma sala maior e mais perto do centro. Então, Anne gostou da ideia, mas precisava encontrar uma pessoa para assumir o seu contrato inicial, já que ela assinou um contrato em que ela se obrigava a pagar um ano do aluguel. Após pesquisas, ela obteve duas ofertas. Um advogado propôs se mudar imediatamente e pagar R$ 300 por mês durante os 11 meses seguintes, né? Já que ela ficou um mês naquele local, faltavam apenas 11 parcelas desse aluguel, né? Que é o tempo restante do contrato. E outra arquiteta propôs se mudar somente em 5 meses e pagar R$ 450 mensais. Então, durante 5 meses, não teria ninguém lá e ela teria que simplesmente pagar o aluguel sem receber nada. Mas, quando a arquiteta entrasse, ela pagaria mais do que o advogado estava pagando. Então, a gente vai ter que analisar isso. Anne já tem um cliente que irá pagar 12 parcelas de R$ 1.200 para uma consultoria por um ano, sabendo que terá um gasto de R$ 400 de alimentação e transporte se continuar na sala pequena e de R$ 300 de gastos com deslocamento e alimentação, mais R$ 350 de aluguel se dividir o espaço com a amiga, Anne precisará tomar uma decisão. Dadas as informações, agora é com você. Responda as seguintes questões utilizando o Padlet. Então, aqui nós temos 5 questões. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essas alternativas lá para o Padlet e a partir de lá a gente começa a responder essas questões aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Quando vocês entram no Padlet, vocês têm que fazer um cadastro. E depois do cadastro, vai abrir essa página aqui e vocês vêm em criar um Padlet. Aqui vocês têm várias opções, tá? O que eu vou escolher para a aula de hoje é essa opção em lista. Então, eu vou selecionar ela. Ela já me dá um modelo pronto, tá vendo? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu venho aqui na engrenagenzinha, eu posso mudar várias coisas. Por exemplo, o papel de parede, eu posso alterar. Eu posso escolher outra cor.
Vou colocar essa cor aqui, que é roxo e eu gosto. E dá para mudar o esquema de cores, a fonte. Outra coisa que eu vou alterar também é sempre que eu fizer uma nova publicação, ela vai lá por último. Então, eu vou ter a letra A, B, C. Se eu permanecer com a primeira, ele vai colocar A. Aí a B ele vem para cima, porque é uma nova, daí a C vem para cima. Então, eu vou alterar isso. Mas vocês façam como vocês quiserem, tá? Depois de feitas as alterações aqui, eu venho em salvar. Ok? Salvou. E aí, eu vou aqui no maisinho que aparece. O título aqui eu vou colocar a pergunta A, que é: quais são as alternativas que Anne tem? E aí, depois disso, eu venho aqui no mais e aparece outra janelinha. E aqui eu vou colocar a letra B, que é: quais critérios econômicos? Aqui tem espaço. Ok. Seguinte, maisinho aqui. Aqui a letra C. Próximo, eu vou abrir mais um aqui e colocar a letra D. Beleza? E o último, então, tá aqui. Então, estão aqui as minhas 5 perguntas. Agora eu vou começar a responder. Então, a minha primeira pergunta, quando eu coloco o mouse em cima, já aparecem as opções. Então, aqui da minha primeira opção, eu vou em editar, tá? Aqui eu vou colocar a resposta. Então, quais são as opções que a Anne tem? Ela pode ficar no espaço pequeno, pagar o aluguel, alimentação lá e ok. Ela pode se mudar para dividir com a amiga. E se ela se mudar, ela tem mais 2 opções, que é sublocar o espaço para o advogado ou para a arquiteta. Então, vamos escrever isso. Ela pode ficar na sala pequena. Ela pode se mudar para a sala grande e sublocar a sala pequena para o advogado. Ou ela ainda pode se mudar para a sala grande e sublocar para a arquiteta. Então, eu vou copiar essa última frase aqui e vou colocar aqui, só vou mudar que ela pode se mudar para a sala grande e alugar para a arquiteta. Beleza? Então, são essas as alternativas que ela tem, pelo menos que o exercício está me dando, tá? Pode ser que tenham mais informações, mas não foram colocadas aqui. Segunda questão: quais critérios econômicos que foram apresentados na situação problema devem ser levados em consideração para a tomada de decisão sobre a mudança ou não para a nova sala? Então, são os critérios econômicos. O primeiro critério é que se ela ficar na sala pequena, ela vai ter que pagar aluguel e alimentação e o transporte. Então, ela terá gastos com aluguel, alimentação e transporte se ficar na sala pequena. Ela também terá gastos com aluguel, alimentação e transporte se ela se mudar. Então, eu vou copiar essa questão aqui, só para não escrever tudo de novo. Se ela mudar para a sala grande. E ela ainda vai ter, caso ela se mude, ela vai ter um recebimento, uma entrada de aluguel do advogado ou da arquiteta. Beleza? Esses são os critérios econômicos que ela tem que analisar. Porque a gente não está colocando aquela parte do cliente que vai pagar toda vez R$ 1.200 para ela. Porque se ela ficar ou se ela se mudar,
essa entrada ela vai ter de qualquer forma. Então, é uma coisa que é igual para as duas situações, então eu não considero ela aqui, ok? Qual ou quais outros critérios econômicos deveriam ter sido apresentados e não foram? Então, vamos analisar outros aspectos. Por exemplo, aqui o exercício fala sobre o local desse escritório. Um é mais afastado, o outro é no centro. Mas não fala sobre o tempo de deslocamento, que às vezes é muito importante na hora de você decidir por algum local. Então, tempo de deslocamento é uma informação que não foi dada. Segundo, se ela se mudar, ela vai ter algum custo com mudança? Isso também não foi dado no exercício. Então, custos com mudança. E ela vai ter que preparar aquele espaço lá, vai estar pronto para receber ela. A gente não sabe, né? Então, talvez ela tenha que ter esses gastos com preparação do ambiente. A gente também não sabe se naquele espaço pequeno ela já tinha tudo e vai ter que mudar para outro local, ou se o espaço já tinha tudo que ela precisava, ela só entrou lá e agora, se ela se mudar, ela vai ter que preparar um novo local para trabalho, ou se ele já está pronto. A gente também não sabe desse gasto que ela possa ter. E outro fator que também não foi falado aqui é que, por exemplo, se ela alugar para a arquiteta, são 5 meses que não vai ter ninguém lá, que a arquiteta não vai alugar, que ela não vai pagar. Será que ela poderia alugar para uma terceira pessoa que quisesse ficar durante 5 meses lá? Então, isso também não está aqui. Então, eu vou colocar alugar o espaço pequeno para outra pessoa, uma terceira pessoa para sublocar aquele local, durante os 5 primeiros meses. Então, tem essa opção também. Claro que vocês podem pensar em outras opções. Isso foi o que eu pensei que poderia ter aqui nos meus fatores para eu conseguir fazer uma melhor análise. A próxima questão é determine o custo de cada alternativa. Então, aqui, o que eu vou analisar primeiro é o custo mensal, tá? Mas para o segundo mês. Porque a gente sabe que nos 5 primeiros meses que ela sair dali, ela não vai receber o aluguel, só nos 6 últimos, se ela alugar para arquiteta. Se ela alugar para advogado, ela vai ter essa renda durante os 11 meses restantes. Então, o que eu vou fazer é considerar o segundo mês. Então, eu vou colocar aqui a opção mensal, tá? E aí eu tenho a opção, se ela ficar no espaço, ela vai ter um gasto de... E aí a gente tem que voltar lá no exercício. Então, vamos aqui, ó. Se ela ficar, ela vai ter um gasto de R$600 com aluguel. E aqui embaixo, R$400 com alimentação e transporte. Então, eu vou anotar esses valores que são os gastos que ela tem se ela ficar na sala pequena. Então, aqui eu tenho R$600 e eu vou colocar aqui, só para a gente localizar, aluguel, mais R$400 com alimentação e transporte, beleza? Somando tudo isso aqui, vai me dar R$1.000. É o gasto que ela tem se ela ficar naquele local. E qual que é a entrada que ela tem? É o que o cliente vai pagar, que são os R$1.200. Então, fechou, beleza. Agora, vamos considerar se ela se mudar. E aí, vamos olhar quanto que é o aluguel do outro espaço. Aqui, o aluguel é de R$350. E os gastos com deslocamento e alimentação é de R$300. Então, vamos colocar isso aqui. Ela vai ter um gasto de R$350.
com aluguel, mais R$300 de alimentação e transporte. Só que aqui ela ainda vai ter mais um gasto, que é o aluguel do espaço pequeno, porque ela se comprometeu a pagar um ano de aluguel naquele espaço. Então, aqui ela ainda vai ter um gasto de R$600, que é o aluguel da sala pequena. Beleza? Somando tudo isso aqui, eu vou chegar no valor de R$1.250 para ela se mudar. É o gasto que ela vai ter. Agora, vamos analisar o que ela vai ter de entrada. Então, primeira entrada que ela tem, algo que é fixo, é o que o cliente vai pagar para ela, que é R$1.200. Por mês o cliente vai pagar isso para ela. Então, se ela ficar no espaço pequeno, ela tem um gasto de R$1.000, o cliente paga mais 200, tá sobrando R$200 aí, tá ok. Agora, se ela se mudar, o gasto dela vai para 1.250 e ela tá recebendo 1.200. Então, ela vai ficar devendo R$50 todo mês, o que não é um bom negócio, né? Então, considerando só esses fatores, ela não tem como se mudar. Porém, ela tem mais duas opções, que é alugar ou para advogado ou para arquiteta. E aí, ela pode alugar para o advogado, que vai pagar para ela R$300. E eu vou colocar aqui, ó, em 11 vezes, né? Vezes 11, que são as 11 parcelas. E ela pode alugar também para a arquiteta. Só que nesse segundo mês, a arquiteta não vai estar lá ainda. Nos 5 primeiros meses, depois que ela sair, a arquiteta não tá. Então, a arquiteta vai oferecer para ela o que nesse segundo mês? Zero, nada. Ela não vai ter entrada nenhuma nos 5 primeiros meses. Para ela é um bom negócio isso? Não, porque ela vai ficar devendo R$50 todo mês. Ela vai ter um gasto maior do que ela está recebendo. Agora, se ela alugar para o advogado, ela vai ter entrada do cliente de R$1.200, mais a entrada do advogado, que é de R$300. Com isso, a entrada que ela tem, o que ela vai receber, será de R$1.500. E o gasto dela é de R$1.250. Fazendo as contas, a gente vê que vai sobrar ainda R$250 para ela. Então, já é um negócio melhor do que ficar, que sobraria 200, né? Então, só nesse cálculo mensal, a gente já viu que é melhor ela se mudar e alugar para o advogado. Vamos estender um pouquinho mais isso aqui, só para a gente ver todas as opções. Digamos que ela tem ali uma reserva e ela consiga se manter nesses 5 meses, que a arquiteta não vai estar lá. E vamos fazer, então, o cálculo anual. Se em um ano compensaria ela alugar para a arquiteta. E aí, eu vou fazer aqui, ó, o cálculo anual. E vamos fazer o cálculo se ela ficar no local, quanto ela gastaria. Então, ficar. Eu vou ter o aluguel que é 600, né? Eu vou pegar essa parte aqui que eu já arrumei. Então, eu tenho aluguel 600, só que aqui eu vou fazer ainda vezes 11, que são as 11 parcelas restantes. O mesmo para a alimentação, então, vezes 11. Vamos ver quanto que fica isso. Então, 600 vezes 11 vai me dar o valor de R$6.600, mais 400 vezes 11, R$4.400, ok? Igual, somando esses dois, me dá R$11.000. Então, esse é o valor que ela teria que pagar no restante dos meses do contrato. Por isso que eu estou considerando 11. O primeiro mês já foi. Vamos considerar a partir do segundo mês. Agora, vamos calcular se ela mudar.
Eu vou copiar aqui e aqui de novo. Então, fazer vezes 11. Aqui o R$300 também vezes 11. São os 11 meses restantes do contrato. E aqui também vezes 11, tá? Igual. Então, 350 vezes 11, 3.850. Mais 300 vezes 11, R$3.300. E mais os 600 vezes 11, que é R$6.600. Então, fazendo esse cálculo aqui, essa soma vai me dar o valor de 13.750. Esse é o gasto se ela se mudar. E aí, eu tenho que considerar as minhas entradas. Aqui, no caso do meu cliente, esse valor de R$1.200 vai ser multiplicado também por 11, que vai me dar R$13.200. Beleza? O advogado também será multiplicado por 11. Tira aqui e vamos ver. Então, 300 vezes 11, 3.300. Beleza? E a arquiteta, agora a gente vai considerar, já que é o período de 1 ano, tá? Em que ela vai pagar R$450 vezes as 6 parcelas, os 6 meses. Isso aqui vai me dar R$2.700. Beleza? Então, agora vamos considerar todas as opções que eu tenho. Vamos olhar ali primeiro no advogado e na arquiteta. Mesmo se eu considerar o período de 1 ano, o advogado ainda vai oferecer mais do que a arquiteta. Então, óbvio que vamos preferir por quem oferece mais. O valor do cliente é o mesmo para os dois casos, mas a gente já sabe que com o valor do cliente mais o valor do advogado, ela vai conseguir pagar as contas do mês. Então, do ano, a gente só está multiplicando por 11. A nossa única questão era esse valor da arquiteta, que mesmo no prazo de 1 ano, que é o tempo do contrato, o valor ainda é menor do que o advogado pagaria, tá? Tudo depende desse tempo de contrato. Se o tempo de contrato fosse maior, a gente teria que fazer novamente os cálculos para ver o que seria mais rentável para nós, beleza? Mas considerando essas opções que nós temos, a gente pode responder a última questão. O que você sugere para Anne? Então, minha sugestão para Anne é a segunda, que é mudar para a sala grande e sublocar para o advogado. Então, só copiei lá, tá aqui. Essa é a minha sugestão para Anne, considerando todos os fatores que a gente tem. Aqui nesse caso, eu considerei valor mensal e valor anual. Vocês consideram o que vocês acharem melhor. Eu só queria ter mais certeza de que a minha decisão estava sendo a correta. Considerei mensalmente, considerei anualmente e a solução se apresentou a mesma, tá? Então, foi só isso que eu fiz. Olhei de diferentes ângulos para ver qual era realmente a melhor opção. Beleza, gente? Espero que vocês façam esse exercício da maneira que vocês acham melhor. Coloquem mais opções e a gente conversa na aula dessa semana. Até lá!